Bem, olá, alunos de Silva Jardim, do 9º ano. Aqui é o professor Igor de História e vamos começar mais uma aula, hoje, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas fotos de momentos emblemáticos da Segunda Guerra Mundial. Uma introdução rápida aqui, esse foi o maior conflito que o mundo já viveu. Algo terrível e que temos que estudar e analisar para que coisas horríveis como essa nunca mais aconteçam em nossa história. Aqui nós vamos analisar os antecedentes da guerra e o que aconteceu antes para causar esse terrível conflito. Então vamos ler comigo. O Partido Nazista foi fundado em 1919 e logo ingressou no partido o ex-cabo Adolf Hitler. Muita atenção aqui, porque uma das principais causas, se não a principal causa desse conflito, é a vingança alemã que perdeu a Primeira Guerra Mundial e o nacionalismo intenso e a força do Partido Nazista. Continuando a leitura aqui. Hitler, ao discursar para o povo, culpava os políticos liberais pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e pelas condições humilhantes impostas ao país no Tratado de Versalhes. Dizia que o povo alemão era superior aos demais e, com esse discurso demagógico, conseguiu tornar-se em pouco tempo líder absoluto do nazismo. Hitler acreditava na eugenia, um ramo na medicina que hoje, é claro, não existe mais, porque a ciência provou que isso é um grande erro. Um ramo da ciência e da medicina que acreditava que os seres humanos são divididos em raças e existem raças superiores às outras. Nós sabemos que hoje todos nós somos humanos, a nossa raça é humana. Mas Hitler acreditava que o povo alemão era superior aos demais. Hitler e a ideologia nazista. Em 1923, Hitler tentou um golpe de Estado, mas fracassou e foi preso. Na prisão escreveu um livro com os princípios básicos do nazismo, que são existência de uma raça pura, o antissemitismo, culpando os judeus de terem contaminado a raça alemã, a tal raça ariana, para purificar a Alemanha. Era preciso exterminar os judeus. E o terceiro princípio aqui, os alemães precisavam conquistar territórios de outras nações para garantir seu espaço vital. No período de crise entre 1929 e 1932, Hitler reaparece como o salvador da pátria, conquistando a simpatia de milhões de alemães. Nas eleições parlamentares de 1933, o Partido Nazista obteve 44% do total de votos e pressionou o presidente Hindenburg a nomear Hitler para o cargo de primeiro-ministro. Quando assumiu o poder, Hitler logo começou a militarizar a Alemanha. Em 1934, com a morte do presidente, Hitler assumiu a presidência com o título de Führer, guia ou condutor, que é o significado. E aqui nós vemos nessa foto Hitler sendo saudado pelos soldados, naquilo que foi a sua emblemática saudação nazista. Aliança entre ditadores. Na Alemanha, Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Livros proibidos eram queimados. Democratas e comunistas eram demitidos. Aos judeus eram impostas várias proibições e uma forte perseguição. A Alemanha nazista aliou-se à Itália de Mussolini em 1936. Lembrando que a Itália, temos aqui Mussolini, tá? A Itália vivia o regime fascista, muito parecido com o regime nazista. Aliás, o nazismo ele é uma variante do fascismo. E devido a essa similaridade, temos aqui a aliança entre os dois ditadores. A Alemanha nazista aliou-se à Itália de Mussolini em 1936. Nesse mesmo ano, por pressões de Hitler, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos na cidade de Berlim. Lembrando que esses Jogos Olímpicos aqui foi, em parte, uma grande decepção para Hitler, porque ele viu os seus soldados
soldados não, seus atletas alemães perderem em algumas modalidades para atletas ou judeus ou até negros norte-americanos, como nos 100 metros rasos, quando os atletas alemães perderam para um atleta norte-americano negro, que deixou Hitler extremamente indignado. Benito Mussolini e o fascismo italiano. Como eu disse, o fascismo é um tipo de governo, um regime totalitário, a qual o nazismo também faz parte, um tipo de governo que retira as liberdades individuais, que prega a violência, o nacionalismo e a militarização do país. Vamos ler, né? Benito Mussolini era o líder do movimento fascista fundado em 1919, transformado no Partido Político Nacional Fascista em 1921. O Partido Fascista de Mussolini baseava-se no nacionalismo extremado, defendendo uma nação forte e sem luta de classes. Mussolini tornou-se primeiro-ministro italiano a convite do rei Vittorio Emanuele III, mediante pressão dos fascistas. No poder, Mussolini implantou uma ditadura brutal, pôs fim em todos os partidos de oposição, fechou órgãos de imprensa, perseguiu e prendeu vários jornalistas, criou uma polícia secreta que perseguia e assassinava seus adversários. Nesse momento eu quero fazer um parêntese e falar o seguinte: por que você, querido aluno, tem que estudar isso? Para impedir que ideias políticas como essa, que atacam as liberdades, que pregam, né, uma ditadura como melhor forma de governo, um tipo de governo que reprime a imprensa, que persegue a oposição e que tira do cidadão a liberdade de expressar a sua opinião, nós temos que fazer a nossa parte e não permitir que esse tipo de coisa possa voltar a ser uma realidade. Expansionismo italiano. A Itália, em 1935, confirmou suas intenções imperialistas e expansionistas ao invadir a área que corresponde à atual Etiópia, na África. A Etiópia, que era um dos países, assim, nações, que não sofreram o colonialismo europeu, né, uma nação muito antiga, mas que Mussolini não quis saber, foi lá e invadiu a Etiópia. Expansionismo alemão. Em 1936, os nazistas ocuparam a Renânia, região entre França e Alemanha. França e Inglaterra nada fizeram. Preste atenção nisso, aluno. França e Inglaterra nada fizeram. A apatia do Ocidente frente às coisas que Hitler fazia foi responsável também para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Continuando a leitura, encorajado, Hitler aliou-se a Mussolini e, juntos, entraram na Guerra Civil Espanhola. Hitler e Mussolini solidificaram uma aliança formando o eixo Roma-Berlim, bloco político e militar. Aqui nós temos ruínas de uma cidade espanhola devido à Guerra Civil Espanhola. Agora vamos falar do próximo aliado de Hitler e Mussolini, o Império Japonês. No início do século XX, Japão já era a única potência industrial de toda a Ásia. Com ambições de ampliar seus mercados e áreas de influência, transformou-se em um país imperialista, ocupando em 1931 o território da Manchúria, pertencente à China, área rica em minério de ferro e solos férteis. Já que não sofreu nenhum tipo de impedimento por meio da Liga das Nações, em 1937 ocupou boa parte da China, ou seja, Japão, também um país imperialista, invadiu a China. E também por questões de similaridade, por coincidências, ou melhor, por convergência de ideia, Japão se aliou à Alemanha e à Itália. Por isso nós temos aqui o eixo Roma, Berlim e Tóquio. Nós temos aqui as etapas da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase, nós temos a guerra sob o controle do eixo, rápida, eficiente. Essa ofensiva alemã usou aquela tática de guerra relâmpago, ocupando rapidamente vários territórios. A segunda fase foi marcada pela mundialização do conflito, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos,
e a formação de dois grandes blocos de países, os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. A guerra terminou com a vitória dos aliados. Temos aqui os países do eixo, os mais importantes acima e os secundários abaixo. E nós temos aqui os países aliados. Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos, China. Outros entraram, por exemplo, o Brasil, que entrou já ao final do conflito com as suas tropas, de uma forma realmente concisa. O Brasil ocupa aqui essa parte, essa aliança aqui, ok? Eu vou terminar por aqui, nós já temos 10 minutos de aula. Nós vamos continuar então esse assunto na próxima aula, onde eu pretendo concluir a Segunda Guerra Mundial. Eu desejo a todos uma boa semana, bons estudos, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.